Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de junho de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Na semana passada, na última quinta-feira, nós tivemos a divulgação dos dados de inflação do IPCA no Brasil, e hoje, nessa terça-feira, começou a reunião do Copom, que amanhã anunciará a taxa de juros, a nova taxa de juros. Então, é nesse tema, nesse assunto extremamente quente, que se debruça esse podcast do Grupo de Conjuntura. Os dados de inflação registrados, divulgados na última quinta-feira, registraram 0,47 no mês de maio, um pouco abaixo das expectativas de mercado para esse mês, mas um acumulado em 12 meses que alcança 11,73%. O que é 11,73% é um número ainda muito alto para o acumulado em 12 meses, em comparação ao que nós temos de metas do regime de inflação no Brasil hoje, mas os analistas mais otimistas vão ponderar que nós podemos já ter passado do pico da inflação nesse último período. Ainda parece um pouco cedo para fazer essa afirmação. Mas, bem, diante desse cenário, eu quero convidar primeiramente o professor Antônio Lixa para trazer a palavra sobre o tema da inflação. Obrigado, Gabriel. Tá? Realmente surpreendeu um pouquinho a inflação na última quinta-feira, veio um pouquinho abaixo das expectativas, mas a inflação continua num patamar ainda muito preocupante. Tá? Quando a gente olha para a média dos núcleos de inflação que o Banco Central calcula, tá? O acumulado em 12 meses desses núcleos está ainda no patamar de 10%. Tá? E quando a gente vê a inflação dos distintos setores, eles ainda estão em patamares muito elevados. Não? Alimentos no domicílio, por exemplo, tem uma inflação acumulada em 12 meses de 16%. Tá? Bens industriais tem uma inflação acumulada em 12 meses de 14%. E o setor serviços, tá? Que tinha uma inflação mais baixa não? Durante a período da pandemia, não? Já está com uma inflação de 8%. Tá? Sendo que a inflação dos serviços subjacentes, aqueles que são mais vinculados ao nível da atividade, também já estão chegando nesse patamar. Tá? Por outro lado, o índice de difusão, que mostra um pouco a dispersão desse aumento de preços, continua em patamares elevados, caiu um pouquinho, mas está em 72%, o que mostra que existem muitos setores da economia onde os preços estão aumentando. Tá? Por outro lado, tá, então temos uma inflação ainda, apesar de que, como o Gabriel destacou, a inflação acumulada em 12 meses de abril pode ser o teto, não? O pico nesse surto inflacionário, e depois possa começar a cair nos próximos meses. A inflação esperada para este mês de junho que estamos e para o próximo mês ainda está em patamares elevados. Tá? A inflação esperada para este mês está entre 0,6% e 0,7%, um pouco mais alta que em maio, e para julho também, tá? Um pouquinho até mais alta, porque aí tem preços administrados também que podem se ajustar. Tá? Em consequência, as expectativas para este ano ainda estão em um patamar muito elevado. Tá? É claro que estão, como os jornais, as notícias estão sendo colocadas, está sendo discutida no Congresso Nacional um conjunto de elementos de política fiscal, basicamente tentando reduzir os impostos de alguns bens, tal, colocar algum teto, por exemplo, sobre o ICMS, ou basicamente isso a partir de uma PEC, fazer isso a partir de uma PEC, ou do contrário, tentar zerar impostos de gasolina ou etanol, tá, por outro lado. É claro que essas iniciativas podem afetar um pouco o comportamento dos preços desses bens nos próximos meses e melhorar um pouco as expectativas de inflação, tá, para este ano.
tá? Por exemplo, no caso que você tenha uma redução ou colocar um teto para o ICMS, que estava sendo discutido lá para combustíveis, a gente pode ter uma redução de quase 1%, não, dentro do IPCA, ou um pouco mais que isso. Tá? Com isso, as expectativas de inflação para este ano, que estão por volta de 9%, podem cair um pouco, tá? Supondo que algum desses projetos se viabilizem. Tá? Destaquemos que este é um ano eleitoral, que a partir de julho começa um recesso parlamentar, tá? E que, em consequência, temos 3 semanas para essas medidas se tornarem, não, serem votadas e aprovadas. Tá? Passado esse tempo, a gente depois não poderemos mexer nelas. Tá? Então, também tem toda uma discussão sobre a viabilidade de todo esse debate parlamentar que tem sobre esse conjunto de medidas fiscais, se elas vão ser implementadas realmente ou não. Tá? Então, tem muita incerteza. Provavelmente algumas delas devem ser implementadas e, com isso, a expectativa de inflação para este ano possa diminuir. Tá? Supondo que muitas dessas medidas sejam temporárias, ou seja, valem para este ano, mas não valem para o ano que vem, isso significa que o ano que vem retomaremos com alíquotas um pouco maiores, e isso significa um aumento das expectativas de inflação maior para o ano que vem. De qualquer forma, a inflação está em um patamar elevado. Claramente, não teremos no ano que vem uma convergência da inflação para a meta estabelecida para 2023, não? Por volta de 3,25, tá? Provavelmente a inflação deve estar o ano que vem em um patamar bem maior que isso, pode estar entre 6% e 7%, existe muita incerteza sobre a inflação para o ano que vem, vai depender também dessas medidas que estão sendo discutidas no Congresso. Então, a gente espera que a inflação fique, digamos, permanentemente acima da meta durante um período prolongado. Tá? Isso complica um pouco o caso brasileiro, já que o Brasil tem um histórico de inflações elevadas. Então, nesses cenários, os agentes econômicos estão mais, o comportamento deles estão mais habituados a indexar preços e salários, tá? O que torna essa dinâmica de inflação um pouco mais complicada. Tá? Tá? Então, esse seria o cenário principal que a gente colocaria num primeiro momento para a inflação. Certo, professor. E dando esse contexto, esse cenário da inflação, a pergunta que vem, principalmente para você, que é um grande especialista em política monetária, nessa quarta-feira nós temos um anúncio da reunião do Copom. O que esse cenário da inflação nos permite esperar dessa reunião e quais são os possíveis problemas que vão ser enfrentados pela política monetária? Então, Gabriel, temos vários problemas para tratar, tá? O primeiro problema é que a gente falou sobre a ancoragem das expectativas. As expectativas para 2023 não estão ancoradas na meta, tá? E para 2024, alguns agentes já pensam que podemos ter uma inflação acima de 3%, que seria a meta para 2024. Então, por um lado, você tem que aumentar um pouco os juros, manter os juros reais elevados até que as expectativas, pelo menos de 2024, comecem a ancorar na meta. Agora, acho que o horizonte para ancorar expectativas de inflação já se correu para 2024. Tá? Então, os juros reais podem ser suficientemente altos até que aquelas expectativas para 2024 estejam ancorados. Tá?
Existem outros problemas, tá? Uma questão que tem chamado a atenção dos analistas nas últimas semanas é que os indicadores de atividade econômica estão um pouco melhor do que a gente esperava. Tá? Os dados de comércio vieram melhor, tá? Os dados de serviços também vieram melhor. Isso, do ponto de vista do bem-estar social, é bom, tá? Está aumentando o consumo das famílias, tá? Mas, do ponto de vista inflacionário, tá? Significa que a gente tem alguma pressão que a gente não esperava do ponto de vista do nível de atividade. Tá? Ou seja, existe, neste segundo trimestre de 2022, que a gente esperava iria ter um crescimento menor que do primeiro trimestre, tudo parece indicar que o PIB, neste segundo trimestre, vai crescer, digamos, num patamar similar ao do primeiro trimestre, não vai ter essa aceleração. Tá? Podemos crescer, digamos, 1% no segundo trimestre comparado ao primeiro. Além do comportamento no comércio, nos serviços, a gente viu o mercado de trabalho se comportando muito bem. Tá? Temos estímulos da política fiscal, com os auxílios que têm sido otorgados. Tem uma melhora no preço das commodities, que também tem um efeito sobre a renda nacional positivo. Tá? Então, temos alguns impulsos que estão mantendo o nível de atividade neste segundo trimestre, certo? Num patamar mais elevado, não, do que a gente esperava. Tem uma espécie de surpresa positiva em termos de nível de atividade, mas que, por outro lado, está pressionando, por exemplo, a inflação de serviços, que continua subindo. Tá? Então, é claro que isso deve mudar provavelmente no segundo semestre, em algum momento. Tá? Então, tem um desafio aí da política monetária. É claro que também essas medidas de política fiscal que está sendo discutida, tá? A redução do ICMS e tal, que deve estimular o consumo, não é uma política fiscal, então, que se pretende expansionista, complica um pouco, vai na contramão da política monetária, que está tentando reduzir, tá? A taxa de inflação. Tá? Então, tem uma espécie de sintonia fina aí, provavelmente, do Banco Central, tá? Com esses impulsos positivos sobre o nível de atividade que tem surpreendido, e sobre a discussão fiscal, que pode ser um pouco mais expansionista, dado o debate que a gente tem hoje no Congresso. Tá? O que me parece que também ficou claro é que a inflação... bom, a inflação surpreendeu, não? Este surto inflacionário que começou lá em 2020 tem nos surpreendido, não? Muito negativamente, não? A inflação se tornou maior e mais persistente do que nós esperávamos. Tá? Em consequência, esse caráter para fazer previsão também, isso cria mais incerteza sobre a continuidade da inflação. Tá? Então, é difícil falar ou pensar quanto tempo deve durar essas taxas de juros elevadas. Amanhã, provavelmente, o Copom deve aumentar 0,50 a taxa de juros Selic, ela deve ir para um patamar de 13,25. Tá? Pode ser que a gente tenha, na próxima reunião, uma saideira, uma espécie de último ajuste de 0,25, isso está sendo discutido ou não, isso a gente vai depender muito da sinalização do Copom amanhã, mas pode ser que tenha mais um aumento, mas o fim do ciclo da Selic seja em 13,50. Tá? Supondo que a gente já está perto do fim, então, será na reunião de amanhã ou na seguinte, o último aumento, a pergunta é até quando a gente manterá a inflação nesse patamar elevado. Tá? Eu acho que a única resposta que a gente pode dar vai ser durante o tempo necessário. Tá?
até que as expectativas de inflação de 2024 converjam na meta. E provavelmente isso significa um patamar de 13,25 ou 13,50 durante pelo menos um ano. Tá? Ou seja, só no segundo semestre do ano que vem a gente pode começar a pensar em uma redução da taxa de juros. Não pode ser de que é claro que em dezembro de 2023 a Selic já deve estar abaixo desse patamar de 13,25 ou 13,50, tá? Convergindo novamente para o... Então, acho que, de qualquer forma, o que está claro também é que o Banco Central vai renunciar a qualquer desejo ou qualquer possibilidade de fazer alguma orientação futura, não? Acho que o Banco Central anunciará o aumento, não dará nenhuma orientação futura, ou seja, que tem muita incerteza para ter orientação futura, tá? E deixará que os dados falem, ou seja, esperará o tempo necessário para depois se posicionar, tá? Lembremos de que a política monetária, tá, num regime de meta de inflação, tem essa característica, não? Assim, aqui tem muita discrecionalidade por parte do Banco Central. Orientação futura é um instrumento que se utiliza quando você tem um pouco mais de segurança ou certeza sobre qual vai ser teu plano de voo, e isso te ajuda a coordenar expectativas. Mas num contexto de tanta incerteza, tá? A gente não sabe exatamente, por exemplo, a gente viu nos últimos dias o comportamento da taxa de câmbio, tá? Não sabemos exatamente qual será o patamar sobre o qual a taxa de câmbio encontrará algum equilíbrio, tá? Provavelmente na semana passada a gente era mais otimista com a taxa de câmbio, tá? Você pensava numa taxa de câmbio bem abaixo de R$ 5 por dólar, tá? Mas hoje em dia é mais difícil de falar sobre isso. Certo, esse é um ponto importante. E o tema da inflação domina os noticiários não só no Brasil, na verdade é um tema quente ao redor do mundo todo. E essa quarta é uma quarta-feira com decisão da Autoridade Monetária Brasileira e também da Autoridade Monetária Norte-Americana. Essa super quarta, como costumam chamar os analistas. E para a gente já começar a finalizar, eu queria, por último, perguntar o que nós podemos esperar da decisão do Fed que vai ser divulgada amanhã. Nos últimos dias, tem tido os analistas internacionais, os analistas de política monetária não internacional, os analistas americanos de política monetária, têm mostrado uma certa reviravolta, não? Sobre o que seria o plano de voo ou aquilo que o Fed estaria falando. Não? Durante muito tempo, durante os últimos meses, se falou de que o Fed, o Federal Reserve, estava atrás da curva, não? Ou seja, tem uma inflação subindo e juros subindo, digamos, de elevador, a inflação já está nesse patamar, o CPI, um patamar de 8,6, enquanto que os juros estavam subindo muito lentamente, tá? Então, pode ser de que as expectativas de inflação também pioraram, tá? Tem um levantamento feito pela Universidade de Michigan sobre expectativas de médio e longo prazo, não? Expectativas para 3 e 5 anos nos Estados Unidos, estão ficando muito mais desancoradas do que se esperava inicialmente, tá? Então, pode ser que isso esteja forçando o próprio Fed a intensificar os aumentos da taxa de juros, tá? Não seria surpreendente que amanhã o Federal Fund, os juros básicos americanos, aumentem 0,75, tá? Ou seja, e não 0,50 como o Fed tinha anunciado, já tinha feito o aumento de 0,50, mas pode ser que ele intensifique a 0,75 e ele sinalize um outro aumento para julho de 0,75, tá? Ou seja, que significaria uma certa reviravolta na política monetária americana, porque seria
um aumento muito mais intenso do que a gente esperava. Isso tem criado turbulências nos mercados financeiros, tá? Especialmente ontem. É, a gente viu o dólar subir aqui no Brasil, as bolsas caírem em todo o mundo, tá? Então, isso meio que assusta, não? Isso assusta porque isso significa turbulência nos mercados financeiros e começa a ser discutido com muito mais intensidade nos Estados Unidos a possibilidade de você ter uma recessão ou em 2023 ou em 2024. Tá? Então, acho que as notícias americanas, não, do Fed, vamos ver como amanhã, mas criam muita preocupação. Tá? Ou seja, porque se o Fed surpreende com uma política muito mais agressiva, além da instabilidade financeira que a gente vai ter durante algumas semanas nos mercados internacionais, incluindo no Brasil, se começa a colocar no debate o problema se a gente terá no futuro, 23 ou 24, uma recessão na economia americana, que obviamente vai afetar toda a economia mundial. Tá? Acho que esse tema é um tema de preocupação, tá? E de temor, não? De muito temor para as próximas semanas, tá? E muita preocupação. Então, um cenário de preocupação e possíveis turbulências num futuro de taxas de juros altas, não só no Brasil, como ao redor do mundo. Esse foi o nosso episódio do podcast do Grupo de Conjuntura, tratando dos temas mais importantes dessa semana, inflação e desafios da política monetária. Nós nos vemos novamente na próxima terça-feira. Até lá!